Olá, internauta! Lance no ar, entra em campo hoje com a presença do lateral direito Fagner. E aqui ao meu lado também o repórter Bruno Braz, do Núcleo Vasco. Fagner, bem-vindo. Adrenalina mil, né? Hoje é terça-feira, mas o jogo de domingo ainda está na cabeça de vocês. O Vasco faz hoje seu primeiro treinamento. Como que está essa expectativa de reencontrar os colegas? Como que está a sua cabeça depois daquele jogaço de domingo? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Felicidade enorme, né? Acho que hoje vai ser um treino legal, descontraído, acho que ao mesmo tempo intenso. A gente precisa treinar forte já se preparando para a final e tenho certeza que vai ser bem proveitoso hoje o treinamento. É um treinamento muito proveitoso e o jogo foi um jogo para deixar qualquer torcedor que não foi ao Engenhão muito invejoso, né? Um jogo clássico dos milhões. Foi um jogo bem movimentado, né? O Vasco criou as maiores oportunidades. Até depois acabou se complicando um pouco no final. Lá, o Kleberson achou aquele chute lá, acabou ressuscitando o Flamengo, mas o Vasco foi superior a maior parte do tempo. O Fagner ali, principalmente com o Éder ali, deu muito trabalho pro Flamengo. Até queria saber essa parceria sua com o Éder Luiz, assim. A gente vê que é um dos pontos fortes do Vasco. E até que ponto a volta dele, vocês acabam se completando em campo, né? O quanto que ele ajuda no seu papel ali pela direita e o quanto também você ajuda ele em campo. Ele é um jogador, acho que além de rápido, é muito inteligente, né? Ele, às vezes que você recebe a bola, ele te dá opção tanto no fundo como por dentro, ou vem receber a bola. Então, essa facilidade que ele te dá é muito boa, né? E o bom é que quando você toca a bola nele, ele te dá uma opção, né? Ele te abre o jogo, às vezes numa bola que ele te toca de primeira, ou às vezes que ele segura a bola, né? Então acho que a gente acaba, às vezes num olhar ali, numa coisa, em frações de segundo a gente consegue se entender e conseguir criar alguma coisa, né? Acho que isso é muito legal e a gente conseguiu casar bem essa situação aí, é muito bom. É muito interessante esse entrosamento de vocês. O retorno do Éder foi muito importante para o Vasco, né? O Vasco, esse ano, com o retorno dele, o retorno do Rômulo e o próprio Carlos Alberto agora, como que está esse entrosamento do elenco? A expectativa para essa partida contra o Botafogo no domingo? Eu acho que a expectativa é a melhor possível, né? A gente, como eu falei, a gente tem que se preparar agora, a gente tem que começar, né, a tirar coisas boas. O Cristóvão vai passar para a gente durante a semana nos treinos táticos, o que ele vê de problemas, né? Para a gente se precaver, o que a gente pode tirar de proveito, né? Para uma situação dentro da partida. Então a gente vai ver durante a semana e eu tenho certeza que a volta desses jogadores, né, como o Carlos Alberto, o Rômulo, né, o próprio Éder que está chegando no seu auge de novo, né, na sua boa forma, acho que é proveitoso, né, você estar com o elenco agora cheio, você ter uma opção boa, então acho que vai ser importante para essas retas finais de Carioca e Libertadores. Até assim, em cima disso, você acha que esse é o grande segredo desse atual elenco do Vasco? Quer dizer, são muitas peças. O Cristóvão, durante a partida, ele pode fazer modificações táticas, porque tem muitas opções no banco. Por exemplo, contra o Flamengo, tinha o Juninho, o Carlos Alberto, o Alan, diversos jogadores de qualidade no banco ali, para você, de repente, mudar, surpreender o adversário. Esse é o grande diferencial do Vasco? Sem dúvida. Acho que para você ter uma equipe campeã, acho que você tem que ter um elenco, né? Então acho que isso foi provado no final do ano passado, quando a gente disputou a Sul-Americana e o Brasileiro, né, as duas competições onde todo mundo dizia, tem que priorizar uma, tem que priorizar outra, e a gente conseguiu, né, em algumas partidas, o Cristóvão poupar alguns jogadores que vinham jogando no Brasileiro e os que jogaram a Sul-Americana mantiveram, né, o mesmo padrão da equipe, a mesma vontade, a mesma pegada, e quando ia para o Brasileiro ia da mesma forma, né, então acho que nesse começo de ano a gente conseguiu manter a mesma coisa, né, o mesmo padrão de jogo, o elenco foi fortalecido, então acho que isso é importante para você conseguir os objetivos, que é disputar um campeonato estadual, disputar a Libertadores, né, e tenho certeza que a gente tem esse elenco, né, para disputar essas competições em alto nível. Você falou desse elenco bem grande, né, o Vasco tem um elenco vasto e jogadores de qualidade. E ao mesmo tempo, o Vasco, desde o ano passado, como você mencionou, ele prioriza todas as competições que está participando. Acho que esse é o segredo do sucesso. O Vasco vai lá para vencer, ao invés de priorizar só a Libertadores, que é um título de grande expressão no futebol, e o Vasco prioriza também o torneio estadual e a Libertadores. Acho que esse é o segredo do elenco, tá? Entra em campo, time completo, sempre com carga máxima? Sem dúvida. Eu acho que, como eu sempre penso, né, a minha maneira de pensar, de trabalhar,
A partir do momento que você entra para ir para o campo, para trabalhar ou para ir para um jogo, você tem que dar o seu máximo, né? Não adianta você ir e dar 50%, que as coisas não vão sair do jeito que tem que sair e provavelmente você vai ser cobrado lá na frente pelos seus atos, né? Então acho que você tem que entrar 100%, que você entrando 100% você vai conseguir o resultado que você quer. As coisas, de repente, você vai ter um êxito maior em desgaste, você não vai se desgastar tanto como se desgastaria se você entrasse mais ou menos, né? Então acho que dessa forma a gente tem conseguido nossos objetivos, a gente tem conseguido chegar nas competições, né? Eu acho que isso que é o mais importante e a cabeça tem que ser essa para ser campeão. Agora, Carlos, a história do Fagner é muito curiosa, assim, né? Ele fez o que geralmente é o caminho inverso, né? Ele saiu muito cedo para a Europa, já para um clube de tradição, que é o PSV. Enfim, aí você ficou quanto tempo lá no PSV? 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses. E assim, acabou voltando, não sei se você talvez por ser muito novo, acabou as coisas não sendo da maneira como você imaginava. E aí você vem para o Vasco, na Série B, o Vasco, enfim, se reconstruindo. E eu acho que é aí que é curioso, assim, eu acho que a história recente do Vasco se entrelaça com a história do Fagner. Que ele acabou crescendo junto com o Vasco, e aí hoje o Vasco está disputando aí todos os títulos que disputa, o Vasco está chegando, e o Fagner agora, né, foi convocado para a pré-lista da seleção. Enfim, você vê essa coisa, assim, essas histórias entrelaçadas entre você e o Vasco, assim? É até curioso, né? Quando a gente foi para Vila Velha, em 2009, na pré-temporada, eu conversei com o fisioterapeuta, né, o Fernando, e a gente conversando, batendo papo, assim, a gente falando de seleção sub-20 na época, tudo, e ele falou, pô, mas por que você veio pra cá? Eu falei assim, cara, foram questões assim que uma coisa foi levando a outra e acho que casou bem a ocasião, né? Eu tinha ido pra fora muito cedo, querendo ou não, as pessoas não lembravam quem era o Fagner. Se você perguntasse, quem é o Fagner? Muita gente não ia saber responder quem é, né? E quando surgiu a oportunidade de vir pro Vasco, eu vi, né, como você falou, uma oportunidade de crescer junto com o clube, né? Que o clube não é um clube de segunda divisão, é um clube de primeira divisão, de conquistar título, né? E eu sabia que eu, estando no Vasco, eu poderia subir junto com o clube, né? Subir junto com o nome da equipe, né, do Vasco. Então acho que casou bem essa ocasião, né? As coisas foram acontecendo, eu fui me cuidando, fui tentando mostrar meu trabalho e graças a Deus agora nesse ano, no ano passado, as coisas se casaram bem e estamos juntos aí num auge, assim, né? E assim, tem nesse ponto, pouco antes de você ser convocado para a pré-lista das Olimpíadas, teve um amistoso que eu não estou lembrado agora exatamente qual foi da seleção. Foi contra a Bósnia? Sim, que criou-se uma expectativa muito grande de que você seria chamado. Você acabou não sendo convocado daquela vez. Você ficou um pouco frustrado por isso, porque até por parte da mídia mesmo, muito se falou que você poderia ser chamado, acabou não sendo. Isso te frustrou em algum momento? Não me frustrou pelo seguinte, como vocês acompanham todas as entrevistas que eu dou, assim, e quando comentam, né, de seleção brasileira, eu digo que o meu principal objetivo é o Vasco, né? Eu tenho que estar bem no meu clube, eu tenho que estar bem trabalhando, né, fazendo com que as coisas aconteçam. E eu deixo para que o pessoal de imprensa, eu deixo para que as outras pessoas falem, né, que eu tenho condição de vestir uma camisa da seleção brasileira. E eu sei que isso não vai me afetar se um dia não acontecer, né? Então, se eu ficar pensando, eu tenho que ir, e acabar não indo, eu vou me frustrar, né? Então eu penso primeiro no clube, somente no clube, para eu conseguir fazer meu trabalho bem feito. Se acontecer, é um objetivo a ser alcançado, vai ser um objetivo secundário, né, vamos dizer assim. E aí sim eu passar a pensar. Mas enquanto isso eu penso só no Vasco, que é uma forma de eu não me frustrar e não atrapalhar meu trabalho. Voltando um pouco ao Vasco, voltando ao torneio estadual. Na semana passada o Wagner Love criou-se aquela polêmica com a declaração dele. Foi um combustível a mais para o time? Como ficou a questão interna? O elenco ficou um pouco chateado? Foi uma coisa, vamos provar agora que o Vasco tem condições de vencer. Você que é um dos jogadores que pode cumprir uma pena de 6 jogos nos próximos, depois do jogo contra o Botafogo, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas o elenco ficou mordido com aquela declaração? Então, assim, isso aí vai muito de cada jogador, né? Cada um reage de uma maneira, cada um tem uma maneira de pensar ou de reagir
a certas declarações. Eu acho que ele foi, não sei, infeliz no que ele falou, né, da maneira que ele falou. Se deu combustível a mais a nós, assim, não sei te dizer, porque o ambiente nosso sempre foi muito bom, a gente nunca ligou para as coisas que as pessoas falam fora, né? Mas se alguém ficou mordido e serviu como combustível, acho que bom para nós, né? Que a gente conseguiu fazer uma grande partida e sair com a classificação. Vamos agora às perguntas do Facebook, que a gente tinha falado anteriormente. Hoje você é uma referência na lateral e uma referência para a torcida. Você é um ídolo que, como o Bruno disse, chegou em 2009, Série B, foi campeão com o Vasco. Ano passado foi craque do Brasileirão. E agora já tem gente perguntando sobre a sua renovação com o clube, que acaba o vínculo no fim do ano. Isso. Mas só que em 6 meses nos 6 meses anteriores, você tem a possibilidade de fazer o pré-contrato. Como que está essa vontade, já pensando assim, muito antecipadamente, mas só para acalmar um pouco o pessoal que está em casa? Não, aí assim, meu empresário que resolve, ele sabe como é que eu penso, né, a maneira que eu acho que as coisas devem andar. E ele me tranquiliza, ele quer que eu só fique focado no futebol, que eu acho que é o mais importante. E ele já está resolvendo essa situação aí com o clube, então é entre eles aí. E assim, o Fagner, você agora tem um filho pequeno, casado, você viveria uma experiência de novo na Europa agora, ou por tudo que agora você construiu, tanto na parte profissional quanto pessoal, com a sua família e tudo mais, filho pequeno, é uma coisa que você pensa para agora ou não? É difícil falar, né, assim, eu penso ou não penso. Acho que tem tudo uma questão de para onde se vai, né, qual cidade, se a minha esposa concorda, né, com a situação, eu tenho que pensar no meu filho, como você falou. Então, assim, acho que é uma série de fatores que faz com que você tome uma decisão, né. Então, hoje, assim, você fala, você está pensando em ir para fora, voltar para a Europa. Assim, lógico que eu tenho um pensamento de um dia voltar, né, e fazer uma carreira lá fora, tudo. Mas hoje, assim, é uma coisa que eu não penso, né. Acho que eu estou tão ligado, assim, vivendo o dia a dia do Vasco, que isso aí é uma coisa que hoje eu não parei para pensar, assim. Essa foi, desculpa o pessoal que está em casa, né? Essa foi uma pergunta anterior do Júnior Campos. E o Ricardo Souto agora, vascaíno roxo, está perguntando se o Vasco tem time para competir, assim, fôlego para competir as duas competições, para jogar as duas competições. Vai firme aí na Libertadores, tem os próximos jogos contra o Lanús, nas oitavas de finais da competição. Sem dúvida, eu acho que a gente que vive o dia a dia do clube, né, a gente conhece os companheiros, sabe a qualidade que tem o elenco. Eu acredito plenamente no nosso grupo e sei que a gente tem condição de ir muito longe e até de conquistar títulos esse primeiro semestre. Falando um pouco até sobre a Libertadores, né? O Vasco agora vai pegar o Lanús, que em casa foram 3 partidas, 2 vitórias e o empate com o Flamengo. E o Vasco joga o primeiro jogo aqui em São Januário, se eu não me engano, e depois joga lá. Como que tá? Vai resolver em São Januário? Vai usar essa vantagem a favor? A gente tem que ter calma, né? Acho que paciência, maturidade, que é um jogo de 180 minutos. Não adianta a gente também, só porque estamos jogando em casa, querer sair desesperado para buscar um resultado e acabar sofrendo gols, né? Que na Libertadores conta por 2. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que ser inteligente, tem que saber jogar, né? E se porventura a gente não tomar gol e fizer gol fora, vai contar muito mais, né? Então a gente tem que ser inteligente nessas horas e jogar com calma, tranquilidade. Se a gente conseguir o resultado aqui, ótimo. Se não, a gente vai buscar fora, como a gente fez na Copa do Brasil. Pois exatamente em cima disso. Esse grupo aí, com a Copa do Brasil, ele aprendeu um pouco a jogar esse sistema assim de mata-mata? Ficou mais experiente nesse sistema aí de jogar fora, questão do gol fora de casa? É uma coisa que você tem que tirar de vantagem, né? A gente sabe que você tomar um gol em casa é muito ruim, né? Então a gente tem, como eu falei, ter tranquilidade para jogar em casa, para não sofrer gols, né? Se possível fazer, se não conseguir também, o importante é não tomar. E aí sim, fora de casa, como a obrigação é do outro clube de fazer gol, aí a gente conseguir, no contra-ataque com o Éder Luiz, o próprio William Barber, que é rápido também, a gente conseguir beliscar um golzinho e fazer contar por 2, né? E agora aqui mais uma pergunta. A gente voltando um pouco
essa coisa da seleção, né? A Olimpíada tá aí, você tem idade olímpica. Como que tá a sua expectativa para participar dos Jogos de Londres? É esperançoso, né? A gente fica esperançoso, acho que ainda mais se tratando de muitas pessoas como vocês de imprensa, né? Às vezes amigos falando que eu tenho condição de ir. Então assim, ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico com o meu pezinho no chão, continuo trabalhando no Vasco, né? Que eu sei que eu tendo as boas atuações pelo clube, né? As coisas podem acontecer futuramente pela seleção. E eu sei que é uma oportunidade única, né? Sabe lá Deus se um dia com 30 anos eu vou ter uma condição de jogar uma Olimpíada, ser um dos 3, né? Que fora da idade que pode jogar. Então, acho que o momento é esse, eu acredito e ao mesmo tempo com o pezinho no chão eu fico esperançoso ali em casa, torcendo para que as coisas deem certo. Para quem não sabe, o Fagner, ele tem uma bagagem na base pela seleção, né? Você já defendeu algumas vezes a seleção. Conta um pouco essa experiência. Eu fui para a seleção sub-20, né? Com 17 anos, a gente foi campeão sul-americano e classificamos para a Olimpíada naquela ocasião também. E é gostoso, né? Você poder vestir a camisa do seu país, representar milhões de brasileiros. Acho que é uma coisa que todo jogador de futebol sonha um dia. E eu espero que em Londres eu esteja lá e possa trazer essa medalha inédita para o Brasil. E tinha algumas figuras conhecidas naquele time, tinha o Pato? Tinha o Pato, o Lucas, o David Braz hoje do Flamengo, o Thiago Heleno do Palmeiras hoje. O Pato, de repente, é um dos caras que você pode reencontrar aí na seleção. Tomara, né? Foi um jogador diferente, né? Tem muita qualidade e espero que, se isso acontecer mesmo, a gente possa ser campeão de novo. Né? Fagner, agora para fechar, domingo, jogo decisivo pela Taça Rio. Qual a expectativa sua, pessoal, e a do elenco? Vocês se reencontram hoje no treino do Vasco e já começa a caminhada para a conquista do turno. Como está essa expectativa? Acho que a expectativa é boa, né? Ao mesmo tempo a gente tem que ter tranquilidade, né? A gente trabalha bem durante a semana. Eu acho que é aí que você começa a obter o resultado do fim de semana, né? A gente tem que trabalhar bem, né? Com tranquilidade, estudar bem o adversário, né? Para que no domingo a gente possa fazer uma grande partida e, se Deus quiser, sair com um prêmio máximo. E a torcida marcar presença, né? Com certeza, a gente espera que a torcida compareça, né? Que nos apoie para que a gente possa fazer um bom jogo e dar alegria para eles. Obrigado pela sua presença, Fagner. Obrigado, Bruno. O Lance no Ar vai ficando por aqui. Continue conectado na TV Lance.